Sequência Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos disse em parábolas. Vem a hora em que já não vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que hei de rogar por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, deixo outra vez o mundo e vou ao Pai. Disseram-lhe os discípulos: eis que agora nos falais claramente e não usais nenhuma parábola. Agora conhecemos e sabemos tudo, e que não tendes necessidade que alguém vos interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste quinto domingo depois da Páscoa, o domingo que precede a Ascensão do Senhor, vemos o Senhor nos dizer que devemos pedir em seu nome ao Pai. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi. Vemos o testemunho do amor com que Deus nos amou. O Pai vos ama. Esse discurso que o Senhor faz a seus apóstolos antes de sua ascensão, esse discurso que faz à Igreja para que enfrente o tempo que está entre a ascensão e a volta derradeira do Senhor, nos faz pensar sobre o nosso comportamento de fé peregrino sobre a face da terra. O momento que o Senhor nos toca, que o Senhor nos chama, e todo o bem que Ele nos concedeu até agora. A Epístola nos diz que, se não tornamos esta revelação divina obra em nossa vida, que se não fazemos dela um modo de viver, que se não a tornamos cotidiana, transformada em nossa vivência, em nossas obras, somos tolos, porque nos contentamos com uma teoria que não foi feita para ser teoria, mas para ser uma prática, para ser um caminho, e um caminho de discipulado. Nós vivemos um tempo de profundas mudanças, conturbações, onde as seguranças não existem mais, onde surgem artigos, temas, discussões que vão contra os dogmas mais profundos da fé católica, os mais antigos, os mais certos. Um professor meu diz assim: é um absurdo se discutir os dogmas e se dogmatiza o que não foi decidido, afirmando-se verdades como absolutas que não são absolutas, que ainda precisam passar pela peneira da verdade e da tradição apostólica, mas as impõem com uma força imensa, como se fossem um dogma de fé. Por outro lado, dogmas antiquíssimos dos primeiros concílios são postos na bandeja para serem dilacerados. A teologia perde suas razões porque perdeu a perspectiva da revelação divina. Confundida pela ciência da religião,
vendo a utilidade da religião no meio da sociedade e esquecendo o fator transcendente fundamental. Aí nós nos encontramos em uma situação que podemos perder a fé, perder a confiança e podemos criar um mal maior do que aquele que está fora de nós, criar um mal dentro de nós. O mal da murmuração, o mal da revolta, o mal da inconsistência de nossa vida. Horas, caríssimos, não é exatamente isto que é o mais importante? A salvação que o Senhor nos dá e o convite que nos faz pessoal? Hoje estamos à beira de ver um fato nunca antes visto na história da Igreja. A situação da Alemanha. Bispos que decidiram fazer as coisas por conta. Vão fazer como querem. Esteja de acordo com a tradição, não esteja de acordo com a tradição, e chamam isso de caminho sinodal. Veremos a Igreja da Alemanha discutir coisas decididas em dogmas de fé como se fossem uma feira livre. E nós podemos nos escandalizar. De fato, muitos já estão escandalizados. A pergunta é: o que isso muda na sua fé? O que isso muda na sua vivência? Olha, caríssimos, olhem para 5 anos atrás, para 10 anos atrás, para 20 anos atrás. Olha o que o Senhor nos fez, como nos reuniu, nos congregou. Há 7 anos atrás, batia na minha porta uma família dizendo: padre, reza a missa em latim. Aí eu falei: posso aprender. Mas padre, reza aquela missa antiga em latim. Aí eu disse: a minha vida vai ficar complicada. Tem gente que não gosta. Tem autoridades da igreja que não gostam. Prometi responder depois. Aí fui sentar comigo e com o anjo da guarda e decidir qual vai ser a resposta que vou dar a esta família que querem que eu reze uma missa antiga, passada, suplantada. Felizmente eles tinham me dado o moto próprio de Bento XVI para argumentar com meu pároco sobre a possibilidade de eu rezar a missa. E lendo o moto próprio, não é antiga, não é passada, não é suplantada, não pode sê-lo. Alguns acham que o moto próprio é uma imposição de Bento XVI. O moto próprio é um esclarecimento teológico. Para cancelar o moto próprio, precisa cancelar a teologia católica. Tem que mudar a revelação divina e a autoridade apostólica. Tem que fingir que 20 séculos da cristandade não existiram. É um esclarecimento teológico. Não é uma autorização, nem uma imposição de Bento XVI aos bispos. É um esclarecimento teológico. Quando estava naquele ponto e lia, decidia: o que vai me acontecer se eu aceitar? Bom, só posso ser tirado de padre se eu for herege. Herege não vou ser. Então, aquilo que é fundamental está suplantado. Outra situação. Provavelmente meu nome nunca estará na lista dos bispos. Que coisa maravilhosa. Então, isto é uma coisa boa. Meu nome nunca estar na lista dos prováveis bispos. Já gostei da ideia, acho que vou fazer. Segundo, provavelmente não terei mais cargos de confiança na diocese. Outra coisa boa, porque afinal de contas, quando a gente começa a trabalhar, estes cargos incomodam, porque eles tomam um tempo e inutilizam o tempo da gente com reuniões inúteis. Gostei da ideia. Só tinha bem, então vamos aceitar. O que acontece depois com a vida espiritual do padre é extremamente radical. A missa começa a tomar um valor muito mais profundo.
as cores da verdade do mistério eucarístico se tornam mais evidentes. E com a persistência do tempo, posso dizer que, pela graça de Deus, sou um padre melhor do que seria se tivesse respondido não. Agora eu pergunto a ti, quando decidisses aprender esta missa, esta forma, quando Deus te reuniu aqui, quando Deus te chamou para estar aqui, quando você decidiu, o que aconteceu na tua vida? Entrou uma vida de santidade, de observância, de vivência deste mandamento fundamental do Senhor? Bom, ser santo não é, afinal de contas, o que importa? Se nós pegarmos e nos determos em discussões sobre coisas que reformas futuras da igreja consertarão, com certeza. Se fizerem tudo isso, se criarem todas estas teorias em uma prática pastoral, o que vai acontecer? Cristo mesmo será contra eles, e não outro. São Bonifácio, o evangelizador dos alemães, rogará contra eles, e não outro. E os próprios alemães se levantarão e dirão não aos seus bispos, e voltarão à tradição da igreja. É isto que vai acontecer. Daqui a quanto? 10 anos? 20 anos? 50 anos? 100 anos? A igreja levou 200 anos para se libertar do jugo do Sacro Império Romano Germânico e custou a vida de Gregório VII. A igreja pode reformar-se de novo. Mas eu te pergunto, tu só tem esta vida para te salvar. Só tem esta vida para entrar a salvação, a santidade na tua vivência. E os teus anos não são tão longos quanto os da igreja. Os teus anos e os meus são curtos. Viver a fé que professamos. Pedimos ao Senhor, sim, porque amamos a igreja, porque pertencemos à igreja, porque somos parte do corpo místico de Cristo, porque o seu Espírito habita em nós. E a nossa oração não é frustrada, mas eficaz. Pedimos ao Senhor em nome de Cristo e Ele o realiza. Mas não são as discussões teóricas que podem tirar a nossa paz, a nossa comunhão com o Senhor. Ele já nos garantiu todo o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.